Aleluia! Celebre Deus mais uma vez, igreja! Aleluia, aleluia! Pode se sentar, fica à vontade. Tão bom ouvir testemunho, né? Esse testemunho que a Elisa contou mexe muito comigo. Eu lembro que quando isso aconteceu... Eu lembro que quando isso aconteceu, foi algo que mexeu bastante com a gente, porque a gente aprende a andar em dependência com Deus. Não é uma coisa que do dia para a noite você fala assim, agora eu sou dependente de Deus e eu estou confiando nele 100%. É uma caminhada de aprendizado mesmo. E eu lembro que Deus estava esticando muito a gente nessa época, muito. A gente tinha acabado de assumir o Legacy aqui na igreja, e a gente estava sendo esticado de tantas formas, e quando a gente tinha acabado de decidir, porque não sei se vocês sabem, mas eu só fui entender esse princípio do dízimo aqui nessa igreja. Até eu vim para cá, eu ainda não dizimava. Foi aqui dentro dessa casa que eu entendi o que são os dízimos e as ofertas. E assim como a gente deu esse passo de fé, veio as tentações também. E eu lembro que quando a gente estava nessa, eu falava para Elisa, que máquina o quê? Vai dar bom. E ela ficava pensando, porque não é você que vai na lavanderia, né? Vai ter que ser eu. Não, Elisa, fique em paz, vai dar bom, vai dar tudo certo. E quando esse amigo meu ofereceu o cartão de crédito dele pra gente comprar, eu pensei assim, não tem nada não de alto valor que a gente precisa comprar. Ele, cara, você não tá entendendo, eu quero muito que você me ajude, não é possível que você não tem nada de alto valor que você possa comprar. Pergunta lá na igreja, pergunta para seus amigos se alguém tem alguma coisa de alto valor para comprar. Aí na hora, a máquina. E o cartão dele, ele falou assim, não cara, e meu cartão vai ser muito bom, se você não passar hoje, mas na verdade passar daqui 5 dias, ele vai acabar de virar. Então em vez de pagar em 30 dias, vai pagar em tipo 40. Aí eu, tô entendendo. Só que ainda seria quase 40 dias para a gente arrecadar aquele valor, que era um valor muito alto na época. E eu acreditei, assim como a Elisa falou que a gente dizimou sentindo paz, eu senti muita paz de fazer aquilo. Aí eu falei para ele, amém, mano. Obrigado pela força. Ele, cara, você não está entendendo. Por que você está me agradecendo? Você que está me ajudando. Aí eu falei, amém. E foi muito engraçado porque os 40 dias nem foram necessários. Em menos de 10 dias, a gente já tinha levantado aquele dinheiro. Eu não sei te dizer nem como. Porque as horas trabalhadas eram as mesmas, a rotina era a mesma e Deus simplesmente mostrou que Ele era o provedor. Em menos de 10 dias, o que seria quase impossível levantar em 40, Ele trouxe a provisão e a gente conseguiu honrar com o nosso compromisso antes da hora ainda. Amém? Então, com base nesse testemunho, eu queria que vocês olhassem para a pessoa que está do seu lado. Essa igreja só tem gente bonita, então você pode olhar para o lado sem medo de assustar. Repete comigo para essa pessoa: Deus está fazendo. Se você não tem ninguém, olha para mim então que eu falo para você. Deus está fazendo. Amém? E agora fala de novo. Deus já fez. Amém. Esse é nosso tema de hoje. Deus está fazendo. Deus já fez. Só que eu quero começar um pouquinho diferente. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar um vídeo aqui rapidinho para vocês acompanharem o que a gente tem vivido nos últimos 3 anos dessa casa. Vai dar bom. Satanás é derrotado, gente. Ele pode tentar, mas ele perde. Se você estava aqui no nosso aniversário da igreja, vocês presenciaram isso. Ele tentou parar a gente com telão. Gente, come on, a gente não precisa de telão. A gente não precisa de telão. O telão voltou pela graça de Deus, mas a gente não precisava de telão aquela noite, assim como a gente ficou tanto tempo sem telão. Então é só mais um detalhe. Se o vídeo não for passar, não tem problema. A gente vai ser cheio da presença de Deus de toda maneira. Amém? Mas enquanto o pessoal organiza o vídeo, olha só que vídeo maravilhoso.
Aleluia! Meu Deus, celebre essa casa, celebre essa igreja. Meu Deus do céu. Gente, são incontáveis os testemunhos. Tem muita coisa que dá pra gente contabilizar. Foi contabilizado ali, ó. No vídeo a gente pôde ver, ó. Vou trazer os dados aqui novamente para você. 62 batismos, 208 novos começos, 81 voluntários, 7 casamentos, quase 1,5 milhão de visualizações no YouTube, 280 membros. Os números são muito expressivos. É porque vocês não conseguem ainda mensurar o número de testemunhos que foram nesses 3 anos. Isso é incalculável. Não sei se você consegue medir, porque talvez na sua casa você já viveu muitas realidades, muitos milagres, muitas maravilhas, muitos testemunhos. Você pode tentar enumerar. Lá em casa a gente tem um caderninho, a gente anota as promessas, os sonhos, as visões, os testemunhos. O caderninho não está dando mais a folha nem as canetas. Mas se você parar para pensar que nós estamos numa cidade totalmente imigracional, onde várias pessoas passaram por aquela porta e vieram aqui uma única vez porque eram turistas, porque às vezes estavam de passagem, e a gente não teve a oportunidade às vezes de presenciar ou de entender o que essas pessoas puderam viver. Mas a semente, ó, foi lançada. A semente foi lançada. Eu creio que quando uma semente é lançada, uma semente boa em terra fértil, ela não volta vazia. Ela não volta. E eu creio mesmo que em nome de Jesus, cada uma das pessoas que passaram por aqui, elas puderam experimentar de realidades jamais experimentadas antes. E eu creio que essas realidades serão levadas daqui para a eternidade, onde você não impactou através do que você viveu apenas a sua casa, apenas a sua vida, mas toda uma geração adiante de você. Amém? Amém, gente. Isso é muito lindo. O que a gente viveu aqui na sexta, para quem estava aqui no nosso aniversário, foi especial. 3 anos de igreja. 3 anos de igreja. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui presentes, mas naquele momento que a gente pôde escrever na pedra, e a dinâmica era: escreva na pedra o que Deus fez por você nesses últimos 3 anos. Você escrevia, depois você deixava a pedra aqui no altar. E depois, em certo momento, você vinha aqui e buscava uma outra pedra que não fosse a sua. Se você for parar para conversar com cada uma das pessoas que estavam aqui, as pedras foram extremamente certeiras. Pessoas que estão na iminência de um neném vir, receberam família. Amém? Amém. Amém. Foi muito profético, gente, tudo. Foi muito profético. É de rir mesmo. A gente ri na presença de Deus, a gente se alegra na presença dele. Eu lembro que quando eu fui parar para pensar de tantas coisas que eu tinha vivido nos últimos 3 anos, de tantos testemunhos, tantas coisas que Deus permitiu que eu pudesse experimentar nessa casa, assim como eu falei para vocês, inclusive a realidade do dízimo, uma coisa que para muitos cristãos é básica, eu nunca tinha entendido essa realidade até pisar aqui. Então não foi só essa realidade, foram muitas realidades que mudaram na minha vida, na minha casa. Eu jamais imaginei estar aqui em cima e muito menos ver minha esposa fazendo o que ela fez aqui hoje. E quando eu fui escrever na pedra, o que Deus tinha feito para mim a coisa que mais marcou foi: me deu um destino. Ele me deu realmente uma vida de propósito, uma vida que faz sentido. E quando eu entreguei aquela pedra, eu entendi que outra pessoa ia pegar também um destino novo. Eu cria de verdade que, assim como Deus fez na minha casa, Ele poderia fazer na outra vida. E é isso que eu quero declarar sobre vocês. Deus tem um propósito para cada um de nós. Vocês não vieram para essa cidade por acaso. Vocês não estão aqui nessa igreja apenas para ficar esquentando o banco dela. Pelo contrário, vocês ouviram o chamado do próprio Deus. E é por isso que vocês estão aqui essa noite. Amém?
Amém. Então vamos falar de algo lindo. Assim como eu disse para vocês, nosso tema hoje é Deus está fazendo. Deus já fez. Deus está fazendo, Deus já fez. Quando a gente para ver esse vídeo aqui, passa tanta coisa na cabeça. Talvez você se encontrou ali em alguns momentos. Foram vários estágios diferentes dessa igreja, endereços diferentes, pessoas diferentes, momentos diferentes. Mas quando a gente olha para trás, é nítido que Deus começou a fazer algo. Isso é inegável. Isso é inegável. Quanto aos frutos, não tem como você discordar. E essa casa tem frutos. E quando a gente olha tudo isso, é tão maravilhoso ver o quanto Deus foi gracioso, o quanto Ele permitiu que a gente vivesse essas realidades. Mas quando eu olho e penso, é só o começo. Mas glória a Deus, porque algo já começou. Deus já começou, assim como nós falamos, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus já fez. E hoje, quando Ele me trouxe especificamente esse título dessa palavra, eu lembro que essa palavra já estava montada há mais ou menos uma semana e meia, 2 semanas, mas teve uma modificada nela hoje na parte da manhã, e no momento de oração Ele me trouxe esse título hoje, Deus está fazendo, Deus já fez. Aí eu fiquei pensando, mas como é que eu vou explicar isso, Deus? Como é que você está fazendo, mas você já fez? Qual que é a diferença disso? Eu lembro que Ele me deu um exemplo tão bobo, porque Deus fala com a gente da forma que a gente entende, amém? Se você tem uns sonhos proféticos aí, eu já falei, meus sonhos costumam ser um macaco andando de bicicleta e uma zebra comendo banana, é tipo isso. Mas Deus fala comigo da forma como eu entendo. E Ele me trouxe um exemplo ali naquele momento que eu fiquei assim, tá, eu entendi, espero que eles entendam. Quando a gente fala, eu estou fazendo algo, se eu viro para vocês aqui e falo assim, eu estou fazendo um arroz hoje, tá, gente? Eu estou fazendo arroz. O arroz ainda não está pronto, mas se eu estou fazendo, a preparação do arroz já começou a ser feita de alguma forma. Para quem faz um arroz bem feito, sabe que tem um tempero, um alho a ser descascado, amassado, preparado, um sal a ser colocado ali, uma água para ferver, uma panela no ponto. Ou seja, você está fazendo, mas não está pronto ainda. Mas eu creio que Deus está fazendo muitas coisas nessa casa, Deus está fazendo muitas coisas nessa vida. E por mais que você não veja pronto ainda, Ele já começou. Ele já começou. Da parte dele, o que precisa de ser feito, eu creio mesmo, já está feito. Ele já está fazendo em você. É porque às vezes precisa dele fazer em nós mesmos. O que depende dele fazer já está feito, mas o que depende de nós para aquilo lá acontecer? Para a gente realmente viver o que está prometido? Para a gente acessar os planos dele? Então Ele está fazendo em nós. E o que precisava ser feito, Ele já fez. E é muito bom porque às vezes a gente se pega muito animado, né, para viver as novas fases, as novas promessas de Deus para a nossa vida. A gente quer tanto, a gente realmente quer tanto essas promessas, só que isso às vezes até cega a gente. Porque às vezes a gente foca tanto no que tem por vir, que a gente não consegue enxergar no que Deus está fazendo agora. Para pensar se a gente ficasse tão empolgado no que Deus ainda vai fazer nessa casa, porque gente, come on, esses dados aqui que a gente acabou de ler, não se comparam com o que a gente vai viver, amém? Não se comparam. Olha isso aqui. É muito expressivo, 62 batismos, vocês têm noção do que é isso? 62 batismos, 208 pessoas com novos começos, ou seja, as pessoas que reconheceram Jesus como seu Salvador, 81 voluntários, que estão aqui servindo vocês, que estão aqui fazendo um culto desse acontecer, 7 casamentos, enquanto o mundo lá fora está comemorando o divórcio, essa igreja está fazendo casamentos, 1.500 visualizações no YouTube. Você tem noção? 1.500.000. Você tem noção o que é isso? 1.500.000 visualizações. Imagine que nessa casa às vezes tem 2, 3, 4 pessoas. Quantas famílias foram alcançadas através de uma mensagem como essa? Quantas realidades transformadas através de uma mensagem como essa dessa noite? Você percebe o que essa igreja está fazendo? Aqui menciona, são 280 membros, mas são só 3 anos. A gente só começou. E esse ano é o ano que a gente mais vai trabalhar. Meu Deus do céu, imagina o que a gente vai viver então, se a gente só começou. Esses números aqui são nada comparado com o que Deus ainda vai fazer. Mas como é lindo olhar para isso e entender, Deus já começou a fazer algo maravilhoso na minha casa, na sua casa, nessa cidade, nesse país, nessa nação. É o começo de algo muito grande que Deus ainda tem para fazer.
Só que se a gente deixasse esses números de lado e focasse em tantas palavras que Deus já liberou sobre nossas vidas, sobre essa igreja, mas ficasse olhando só lá, e deixasse de viver o agora, deixasse de comemorar tudo que a gente está vivendo agora, cada testemunho, cada momento precioso, de que valeria? De que valeria? Deus recentemente falou para mim de uma forma que foi uma patada tão forte que eu nunca mais olhei para as minhas promessas do mesmo jeito. Eu estava olhando mais para as promessas do que eu estava olhando para Deus. Eu estava tirando o foco de Deus e olhando mais para as minhas promessas. E eu não percebi que eu estava idolatrando as promessas do meu Deus. E para mim aquilo ali era válido, porque era um teste de fé. Deus, eu confio tanto em você, eu creio tanto que essa promessa vai acontecer. E quando eu estava vendo, eu estava olhando só para a promessa, eu estava esquecendo de olhar para Deus realmente. A gente se distrai às vezes diante disso. Deus tem muita coisa para fazer no nosso meio. Ele tem muita coisa para operar aqui. E às vezes a gente quer tanto que a estação mude, que a nossa vida se transforme, que a gente deixa de valorizar os pequenos momentos que a gente está vivendo agora, que não são nem um pouco pequenos, que já são contrários às realidades naturais dessa cidade, dessa terra. Mas é muito importante a gente entender que enquanto Deus está fazendo, você está esperando. Mas a forma como você espera é o que reflete a sua fé. E eu quero te trazer uma reflexão hoje. Quero que você pense aí um pouquinho no seu canto, enquanto eu tomo uma água. Como você tem esperado? Como você tem esperado pelas promessas de Deus? Você tem esperado como alguém que está confiando? Porque se você espera pelas promessas de Deus para a sua vida como alguém que está confiando no cumprimento da promessa, o mínimo que Deus espera de você é a atitude. O mínimo é a atitude. Ah não, mas Deus me deu uma promessa que eu vou mudar de casa. Você está olhando uma casa? Ah não, mas Deus te deu uma promessa que você vai ter um carro. Você tirou sua drive license? Ah não, mas Deus me deu uma promessa que eu vou ser pai. Você escolheu o nome do seu bendito filho. Você tem que se movimentar em direção às promessas de Deus para a sua vida. Como você tem esperado? Vou te perguntar mais uma vez. Como você tem esperado? Como alguém passivo ou alguém que confia no que Deus prometeu para a sua vida? Vou beber mais uma água enquanto você pensa. Pensa aí. O mínimo que Deus espera da gente diante de uma fé é uma atitude de quem tem fé. Isso é um mínimo. Isso é um mínimo. Se você andar perto das pessoas aqui nessa igreja que realmente são pessoas de fé e elas deixarem compartilhar com você o que elas têm vivido, você vai ver que as realidades naturais ainda não são as que elas querem acreditar, mas que elas já estão se movendo como se fossem. Isso é esperar em fé. Não está sendo uma pessoa passiva, está sendo uma pessoa que está esperando em fé. Isso é o que Deus espera da gente. Mas talvez você está idolatrando tanto sua promessa que você está passivo diante dela. Deus está fazendo, Deus já fez. É muito lindo a gente falar esse tema. Mas e você já fez? O que depende de você, você está fazendo? Ou você está inerte? Você está parado? É muito lindo a gente querer viver nossas promessas agora. Agora. Mas se você não tem paciência para esperar o tempo certo de viver elas, você acha que você está pronto para viver elas? Você não tem paciência nem mesmo para esperar você ser moldado, Deus te preparar para a ocasião certa, mas você quer viver agora. Ah não, você deve estar muito pronto mesmo. Se você não consegue esperar pelo momento certo, você está muito pronto. Mas é muito lindo, porque lá fora a gente escuta muito frases motivacionais, que são transformadoras, e a gente usa no nosso dia a dia. A pressa é inimiga da perfeição. A gente fala isso, né? Quando tem alguém cobrando alguma coisa da gente, a gente quer fazer com mais calma. A gente usa isso, mas quando é ao contrário, com Deus, Deus pode ter pressa, eu quero agora. Você não está importando, não, Deus não precisa ser perfeito, pode ser só bom, tá ótimo, vem do jeito que está. É assim que a gente age com Deus. Mas deixa eu te falar, não é assim que Deus age com você. Para ler a Bíblia. Desde o princípio, desde Gênesis. Vai ver o tanto que Deus é detalhista. Vai ver as medidas que fala da arca de Noé, vai ver o templo,
as medidas que falam, o material usado, as pedras preciosas que descreve da roupa do sacerdote, vai ver todo o detalhe de riqueza, de profundidade, de perfeccionismo que Deus tem na sua palavra. Aí você vai entender que você é muito mais precioso do que tudo aquilo que Ele estava fazendo. Aí você vai entender que os planos dele para você são muito maiores do que aquilo. Mas você está com pressa. Mas você está com pressa. Só que como você tem esperado por esses planos? Mais uma vez eu te pergunto, como você tem esperado? Impaciente? Sem atitude? Eu não estou falando isso apenas para você, tá? Eu estou falando para mim. Eu falei que esse era meu problema, que eu estava vendo que eu estava esperando tanto pelo cumprimento, e o que eu estava fazendo para aquilo ali acontecer. Não olhe mais para a sua promessa do que você olhe para Deus. Pelo contrário, faça com que a sua vida reflita o quanto você confia em Deus. Só que é muito lindo porque tudo que tem um tempo bem gasto é muito mais bem feito. Sem dúvida. Sem dúvida. Se você é prestador de serviço de alguma forma, você sabe. Se você tiver 1 ano para prestar um serviço de 1 mês, eu tenho certeza que você vai fazer aquilo lá da melhor forma, onde não vai existir nenhum tipo de defeito ali. Vai ser o melhor serviço da sua vida. Só que às vezes a gente quer um serviço de 1 mês em 1 dia, quando envolve Deus, porque a gente quer sempre para ontem. Sempre. Por que será, né? É nossa geração, gente. Talvez você pense assim, que minha geração, sou muito mais novo que você, ou sou muito mais velho que você, não sou da sua geração não. Eu digo geração atual, uma geração tecnológica, onde essa geração é a geração fast food, onde nós temos acesso a tudo de forma muito prática, de forma muito rápida, onde tudo é muito dinâmico. E isso, por mais maravilhoso que seja, cômodo que seja, também nos deixa numa inércia muito grande, num comodismo muito grande, num inconformismo muito grande, onde a gente quer tudo para ontem. E desculpa, com Deus não é assim. Não é mesmo. Só que se a gente entendesse essas realidades, a gente agiria de uma forma muito diferente do que a gente tem agido. A gente pararia para realmente pensar, tá, se a pressa é inimiga da perfeição e Deus é perfeito em tudo que faz, como que eu estou colocando pressa em Deus? Se a pressa é inimiga, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Será que a gente tem vivido uma vida de pressa? Porque aqui em Nova York é assim. As pessoas falam que estão sempre busy demais. Você vai nas ruas, todo mundo correndo. O pessoal mal para olhar a natureza, os prédios, as maravilhas que essa cidade tem para oferecer. Porque está todo mundo com pressa. Todo mundo atrasado. Experimenta um dia da sua vida, essa semana, sair de casa 20 minutos mais cedo, para fazer uma rotina normal sua, 20 minutos mais cedo. E fala assim, Deus, nesses 20 minutos que eu vou sair de casa mais cedo, eu quero desfrutar mais da minha rotina. Começa a olhar, se você dirige, olhe lá fora, desfrute da natureza. Se você está indo a pé, desfrute da cidade. Pare, toma um café. Eu falo com a Elisa direto, ela fala assim, o que você estava fazendo hoje? Eu estava tomando um café com Jesus. Toma um café com Jesus, sai 20 minutos mais cedo. Tire um tempo com Ele. Eu não estou te perguntando se você está fazendo um devocional, se você está lendo sua Bíblia na sua casa, não é isso. Estou te perguntando, será que você está passando tempo com Deus? Será que você está desfrutando da presença dEle que está disponível para você? Porque é muito lindo a gente ver que Moisés tinha essa conversa face a face com Deus, que Adão e Eva tinham aquele momento ali no final da tarde, onde Deus descia e estava com eles ali no jardim, e a gente que tem o próprio Deus aqui, a gente tem usufruído disso? Mais uma vez eu te falo, Deus está fazendo. Deus já fez. O que a gente tem feito? O que a gente tem feito? A gente tem focado mais em Deus, na presença dEle ou nas promessas? Porque na hora certa a sua promessa é bênção. É bênção. Mas na hora errada, ela pode ser uma desgraça. Na hora certa pode ser bênção, mas na hora errada pode ser uma desgraça. Porque pode ser exatamente o que Deus não quer que você viva. Você não sabe das consequências que tem a sua vida mudar assim. A Bíblia mesmo menciona, existe o tempo certo para todas as coisas. E vamos ler essa passagem. Está lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Eclesiastes 3, do 1 ao 8.
Para tudo há um tempo, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém. Para todas as coisas há um tempo. Você percebe? Quantos exemplos ele deu? Há um tempo certo para todas as coisas. Há realmente um tempo certo de Deus para todas as coisas. Se a gente vivesse o que está disponível para a gente agora, eu não digo as promessas que Deus tem para a sua vida, eu não digo as coisas que você almeja, mas simplesmente uma paz que excede todo entendimento, você estaria em paz de não estar vivendo o que você quer viver. Você estaria agindo como quem vai viver, mas estaria esperando com atitude e com fé. É uma postura de quem confia. Quem confia age como quem confia. Mas, quantas vezes a gente não se pega ansioso, preocupado, tendo crises, surtos, tudo isso porque a gente quer, antes da hora as coisas. A gente quer para agora, para ontem. Você está mesmo pronto para tudo mudar? Se você não está pronto para esperar? Você está mesmo pronto para tudo mudar? Se você não está pronto para esperar? Porque às vezes tudo que Deus quer é assim, ó, Ele sempre permite que a gente vai passando por situações. E naquelas situações, a sua fé é revelada, a sua esperança, a sua confiança é revelada. Aí você está aqui, ai Deus, mais um teste, mais um. Você tem passado? Quando você está diante dessa situação, você tem surtado, entrado em crises, desesperos, ou você tem simplesmente dado passos de fé e confiado? É assim que você revela a sua fé para Deus. Como você tem revelado a sua confiança para aquele que te prometeu? Como você tem agido diante disso? Para conversar com as pessoas que estão confiando. Para pensar com as pessoas que estão realmente vivendo por fé nessa igreja. São inúmeros testemunhos de provisão, de cuidado, de agir de Deus, de resposta. Há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo certo para todas as coisas. E Deus está fazendo. Oh, se tá. Ele está fazendo. O que pega é que às vezes a gente não tem paciência para enxergar e ver que Ele está fazendo. Então eu te pergunto de novo. Você está mesmo pronto para tudo mudar se você não está nem pronto para esperar? Porque paciência, a gente acha a definição muito fácil no dicionário. No chat GPT, no Google, você encontra lá. Qualidade de quem suporta algo sem reclamar. Eu já poderia parar aqui. Qualidade de quem suporta algo sem reclamar. Meu Deus. Porque suportar já é difícil. Agora, sem reclamar, será que você está sendo paciente mesmo? Vamos continuar. Virtude que faz alguém suportar algo sem perder a calma. Nossa, piorou. Suportar algo já é difícil, sem perder a calma, meu Deus do céu. Aguentar com tranquilidade uma eventualidade. Meu Deus, só piora. Te pergunto, você tem tido paciência mesmo? Ou você tem chamado de paciência a sua espera, mas não tem nada a ver com isso aqui, a sua paciência? Porque isso aqui é uma definição para dicionário, então se você vive no mesmo mundo que eu, isso aqui significa paciência. A Joyce Meyer, uma pregadora, ela traz uma definição maravilhosa, eu nunca esqueci dessa definição, já trouxe elas em outras ministrações. Ela coloca paciência não como uma habilidade de esperar, mas uma habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera.
Paciência não é uma habilidade de esperar, mas é uma habilidade de manter uma boa atitude enquanto você está esperando. Eu te pergunto de novo, você tem tido paciência? Você tem esperado com uma boa atitude? Até mesmo porque, na última semana que a gente teve culto fé, a pregação foi sobre fruto do Espírito. Nossa, como eu amei aquela pregação. Deus queimou tanto no meu coração a respeito daquele tema. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais disso. Sabe por quê? Paciência é um dos 9 atributos. Aleluia! Olha que bênção! Falamos há uma semana e meia atrás sobre isso e vamos repetir um pouquinho hoje, porque aquele dia a gente falou de uma forma mais generalizada. Vamos focar hoje em uma dessas características? Vamos focar hoje em um desses atributos? Vamos pegar aqui, paciência. Abre sua Bíblia aí lá em Gálatas 5, do 22 ao 23. Gálatas 5, do 22 ao 23. Gálatas 5, do 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Próximo. Bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vou ler com vocês de novo. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Semana retrasada, quando a gente trouxe essa ministração, a gente esmiuçou bastante a respeito desse tema, dizendo que o fruto do Espírito, ou seja, um fruto, porém com 9 características, 9 atributos. E se a gente pega um desses atributos, é a paciência. Se você está com um desses atributos faltando de forma plena, você está com uma deficiência espiritual. Você está com algo a ser tratado. Mas está tudo bem se você percebe que é uma falha sua e você quer melhorar. Se você percebe e você quer melhorar, amém. Está todo mundo aqui querendo melhorar, gente. Não tem ninguém aqui perfeito, começando por mim. Está todo mundo no mesmo barco. Agora, se você fala, eu sou impaciente mesmo. Essa vida é muito estressante, essa cidade é horrível. Nossa, é porque você não conhece minha mulher. Meu Deus do céu. Desculpa, se você está nessa, você não está passando por um processo de maturidade espiritual. Você está sendo um hipócrita espiritual. Vou beber uma água quando você reflete sobre isso. Eu digo que isso é uma hipocrisia espiritual, porque se a gente não tem esses 9 atributos, a gente não consegue refletir Jesus. Porque Jesus está com essas características. Vai ler a palavra. Ele reflete de forma plena isso. Como a gente vai refletir Deus se você consegue ser amável, alegre, cheio de paz, amabilidade, bondoso, fiel, manso, domínio próprio, mas aí na primeira atitude que um irmão pisa no seu pé, você chuta ele para fora. Você está refletindo Jesus muito bem mesmo, sem a paciência, pode ter certeza que você está. Não seja um hipócrita espiritual. Passe por uma maturação espiritual. Analise em você, pede para Deus, Deus sonda meu coração, o que há em mim que precisa ser mudado, molde mesmo. Estamos fazendo um jejum, gente, de alinhamento. Se você não começou, comece, deixe Deus te alinhar. Ele tem alinhado tanto cada um de nós. Como tem alinhado. Como isso tem sido necessário. O que você está esperando para ser alinhado? Porque toda semana a gente fala que a gente está fazendo um jejum. Qual você tem feito com a gente? Esse é de alinhamento. É um bom jejum para a gente começar, se a gente não começou nenhum ainda. Porque talvez Deus comece realmente alinhando a gente antes de fazer o resto. Só que a gente quer as promessas, né? A gente quer as promessas. Mas sinceramente, chega de pressa, chega de falta de paciência.
que a gente aprenda a enxergar o que Deus está fazendo, o que Ele já fez. Porque são tantos testemunhos. Eu tenho certeza que se você tirasse alguns minutos aí no seu lugar agora, e simplesmente pedisse para Deus, Deus, traz à minha memória o que você tem feito por mim, nos últimos dias, nas últimas semanas, meses, anos, as realidades que eu estou vivendo hoje, que eu jamais imaginei viver um dia. Começa a refletir um pouquinho, pare para pensar tudo que Deus realmente já fez por você. Ele está fazendo, Ele já fez tanto. Se apegue nisso. Se apegue nisso. É com o tempo que a gente revela realmente o nosso coração. Se o nosso coração está em Deus ou está nas promessas. Porque é através da nossa atitude, da forma como a gente tem esperado, que a gente vai mostrar para Deus se a gente está realmente confiando nele. A gente se distrai tanto querendo o novo e esquece de olhar para o que Deus está fazendo agora. Esquece de olhar para o que Ele já fez. E Ele está fazendo tanto no nosso meio. Ele está fazendo tanto no nosso meio. Olha o que fala lá em Isaías 43:19. Isaías 43:19. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto eu vou abrir um caminho e um riacho no ermo. Ele está fazendo uma coisa nova. Já está surgindo. Será que vocês não percebem? Será mesmo que a gente não percebe que Ele está fazendo algo novo? Será mesmo que a gente não consegue enxergar o que Deus está fazendo? Ele está fazendo uma coisa nova no nosso meio. Ele está fazendo uma coisa nova em nossas casas. Ele está nos tocando de uma forma espiritual diferente nos últimos dias. Os testemunhos, os milagres, as maravilhas, a presença. Ele tem derramado de uma forma diferente. Ele está fazendo uma coisa nova. Ele ainda fala, está prestes a acontecer. Está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Está prestes a acontecer. Nós temos orado, a hora é agora. Está prestes a acontecer mesmo, Deus, nós cremos. A hora é agora, Deus. The time is now. The time is now. A hora é agora. Nós cremos mesmo, Deus. Nós conseguimos enxergar, Pai, que o Senhor está fazendo algo novo. É nítido. É nítido. É palpável. É evidente. Será que a gente não tem percebido mesmo? Para pensar, Davi foi ungido muito novo. Somente com 30 anos ele foi realmente coroado como rei. Teve um tempo a ser aguardado. José foi vendido como escravo quando ele tinha 17 anos. Somente aos 30, ele realmente teve um cargo de confiança do faraó. Teve um período ali que ele teve que esperar com paciência. Abraão, antes de ver o filho da promessa nascer, ele ouviu de Deus 5 vezes a respeito da promessa. E você está aí reclamando, porque Deus usou um profeta para falar com você 3 vezes. Calma, falta mais algumas então. Mas quantas vezes você precisa ouvir de Deus para você confiar plenamente? Quantas vezes você precisa realmente ouvir de Deus para enxergar que Ele está fazendo algo novo? Será que não percebem?
Será que não percebem? Eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Só que em vez da gente pegar essa parte, confiar e declarar, a gente não consegue tomar posse. Se está prestes a acontecer, está na iminência, está perto, está quase. Você chegou até aqui, você já passou por tanta coisa, agora que está perto, você vai desistir? Quantas pessoas nadaram, chegaram perto da praia e desistiram no meio do caminho? Que você não seja essa pessoa, porque Deus está pronto para fazer algo novo no nosso meio. Será que não veio? Está prestes para acontecer. A hora é agora. A hora é agora. Prometo que eu estou finalizando. A banda não vai precisar de subir. Eu queria que a gente tirasse esse momento, todo mundo. Eu não quero que vocês estejam aqui em cima, servindo a gente e também não vivam isso. Porque eu queria que esse fosse um momento de reflexão para todos nós. Então, se você está servindo de alguma forma a igreja nesse momento, não vai precisar de telão, não vai precisar de banda, não vai precisar de câmera, o culto já está encerrado. Mas eu queria de verdade que nesse momento você não se distraísse, que você começasse a refletir um pouco sobre tudo que Deus tem feito por você, tudo que você tem desejado dele, tudo que você tem esperado nele, e principalmente, que forma você tem esperado. Essa canção vai tocar enquanto você tira esses minutos aí para refletir a respeito disso. Se você entende inglês ou não, isso não importa, mas que essa canção ministre no teu coração através do Espírito Santo. Que você entenda que você não precisa de pressa quando envolve a presença dele. When you're right here, Lord, I don't wanna rush on ahead in my own strength. When you're right here, I'm not in a hurry. When it comes to your spirit, when it comes to your presence, when it comes to your voice, I'm learning to listen, just to rest in your nearness. I'm starting to notice you are speaking. You feel, I wanna see what you say. Lord, I wanna look like you. I wanna feel what you feel. I wanna see what you say. I'm not in a hurry when it comes to your spirit, when it comes to your presence, when it comes to your voice. I'm learning to listen, just to rest in your nearness. I'm starting to notice you are speaking. I'm not in a hurry when it comes to your spirit, when it comes to your presence, when it comes to your voice. I'm learning to listen, just to rest in your nearness. I'm starting to notice you are speaking. Open my eyes, I wanna see you. Open my ears, I wanna hear you speak. Tell me your thoughts, what's on your mind.
I'll be your friend. I wanna see through your eyes. I wanna see through your eyes. I'm not in a hurry when it comes to your spirit, when it comes to your presence, when it comes to your voice. I'm learning to listen, just to rest in your nearness. I'm starting to notice you are speaking. I'm not in a hurry when it comes to your spirit, when it comes to your presence, when it comes to your voice. I'm learning to listen, just to rest in your nearness. I'm starting to notice you are speaking. Obrigado, Deus. Que a gente não tenha pressa mesmo quando envolve a sua presença, quando envolve as suas promessas. Que a nossa única pressa seja realmente para te encontrar verdadeiramente, para ser tocado por ti, para vivenciar mais do que o Senhor realmente tem para nós, no que envolve o seu relacionamento, não o que o Senhor tem para nos dar. Que a gente tenha pressa em ser alinhado por ti, que a gente tenha pressa em ser moldado pelo Senhor, que a gente tenha pressa em ser aprovado por ti, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de cada um que está aqui presente hoje, sonda os nossos corações, sonda mesmo, Pai, o que há em nós que a gente precisa mudar, o que há em nós que a gente precisa fazer diferente, o que há em nós para a gente poder escutar de Ti, servo bom e fiel. Nós não queremos falhar diante de tudo que o Senhor coloca a gente para poder viver. Nós queremos esperar com paciência, esperar como aquele que confia, esperar como aquele que tem fé em Ti, Deus. Eu te peço nessa noite, numa noite de quarta-feira, um culto fé, renova a nossa fé em Ti. Renova a nossa fé em Ti, mas que seja uma fé ousada, Pai. Que seja uma fé onde a gente realmente deposite as nossas confianças no Senhor de forma plena. Onde a gente viva a paz que excede todo entendimento humano, ainda que a gente não veja as circunstâncias mudando. E espiritualmente, tudo já mudou. Tudo já mudou. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que todas as amarras de Satanás, que todas as cadeias levantadas contra a gente, todas as tentativas dele, sejam frustradas agora, em nome de Jesus. O inferno não prevalecerá diante do teu nome. Que Satanás e seus espíritos malignos soltem agora, Pai, cada promessa de cada uma dessas pessoas aqui, cada um daqueles que tem clamado, que tem orado por mais do Senhor, que recebam mais de Ti, que vivenciem mais de Ti, que vejam a Tua palavra se cumprindo sobre a vida deles. Eu declaro mesmo em nome de Jesus, os planos do inferno sendo frustrados agora. Nós acessamos tudo aquilo que o Senhor tem disponível para cada um de nós, assim como nós temos declarado tanto, the time is now, a hora é agora, Deus, que a gente haja como se a hora chegou, que a gente tenha uma postura de como a hora é agora. Não basta apenas declarar isso, se a nossa atitude não vai mudar. Então muda isso no nosso caráter, Deus. Traga em nós um posicionamento de uma fé confiante e plena em Ti. Assim nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Eu oro mesmo para que você saia daqui hoje com sua fé renovada, entendendo que a gente tem que confiar em Deus de forma plena, de forma paciente,
e se a gente tem realmente sido uma pessoa que está exercendo essa característica do fruto do Espírito, que é a paciência. Saia daqui hoje exercendo sua fé nesse sentido. Se você tem uma promessa, que tipo de posicionamento você tem tomado para que ela aconteça? Eu te dei vários exemplos. Ah não, Deus falou que você vai mudar de casa. Comece a procurar uma casa hoje. Deus falou que você vai ganhar um carro. Tire sua carteira essa semana. Deus falou que você vai ter um filho. Comece a escolher nome para 2. Porque Deus sempre faz além. O que você está esperando para se posicionar como quem confia em Deus realmente? Que não te falte nada. Amém? Amém. Vai viver a melhor semana da sua vida. Aleluia.